Bom dia! Então, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos deu. Espero que seja um dia bem agradável. Espero que tenhamos aí uma ótima oportunidade de troca de experiências, de conhecimentos. E nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre o sistema de unidade de medida. Quando eu falo com você assim, olha, o que é uma medida? Automaticamente você vai pensar logo, professor, eu sei o que é a medida. Ué, é só medir alguma coisa. Pois é, mas aí eu te digo assim, e o número de medida? O que é? O que é uma grandeza? Aí eu te pergunto mais um pouquinho, como que eu vou diferenciar uma grandeza de uma medida? O que é o ato de medir? Aí você diz, professora, começou a me enrolar. Não estou te enrolando, não. Eu estou apenas tentando fazer você pensar que coisas tão básicas na nossa vida, ela tem uma história. E a unidade de medida, elas são representadas por grandezas físicas, que são utilizadas em diversas áreas da nossa vida. Uma delas, por exemplo, é o tempo. O tamanho de alguma coisa, a velocidade de alguma coisa, o peso de alguma coisa. Isso tudo são grandezas que a gente não para pensar, porque é tudo muito automático, né? Mas sabe, como eu falei para vocês, tudo tem uma história. E eu coloquei uma breve história dessa unidade de medida lá nos nossos slides, tá? Tá muito bem resumido, dá uma lida lá na nossa história. Mas essa necessidade de medir, ela aconteceu porque antigamente, né, era tudo muito diferente. Uma linguagem que tinha aqui não era a mesma linguagem que tinha nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de medida, tá? Não era a mesma coisa. E até mesmo nas nossas próprias regiões, olha, às vezes o seu Manelzinho chegava lá na padaria e dizia assim, olha, me dá aí um palmo de pão. Um palmo de pão? Como é que é isso? Né? Me dá uma polegada de linguiça. Gente, e aí? Como é que é isso aí? Como é que é um palmo? Um palmo meu não é o mesmo palmo seu, porque isso vai depender muito do tamanho da nossa mão, né? A polegada também era diferente. E aí, gente, como é que isso tudo pôde virar padrão? Alguém disse assim, olha, tá tudo muito errado. A gente precisa ter uma linguagem única, porque essas medidas não são precisas. Imagina, eu vou comprar um terreno onde eu vou pedir aí uma braçada, né, de terreno. Eu vou pedir um côvado de terreno. E aí, como que vai ser isso? Eu vou saber responder? Eu vou saber fazer? Então vamos lá. Vamos modificar isso tudo e vamos trazer grandezas base para que tudo seja igual. E isso foi criado em 1960. Vocês vão ver aí no slide que essa criação foi de tal maneira que hoje, tanto aqui como em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e luminosidade. Essas aí são as grandezas bases, tá? E são identificadas em qualquer lugar. Por exemplo, tempo. O tempo é a unidade de segundo, né? A unidade do tempo é o segundo. Se eu falo de metro, por exemplo, é a unidade de quê? De comprimento. Então, seja aqui em qualquer lugar do mundo, eu vou ter o metro como unidade de comprimento. Isso vai ser o quê? A minha unidade, a minha grandeza base. Mas dessas grandezas bases saíram também as grandezas derivadas, como, por exemplo, a força, a velocidade, a aceleração e o volume, que também vão ter as suas unidades. Unidade de força, Newton. Unidade de volume, metros cúbicos. Isso também está lá nos slides para vocês verem, tá? Mas isso tudo só aconteceu, como eu falei para vocês, porque estava tudo muito diferente. E aí eles pegaram como unidade, em princípio, o metro, que deu ao sistema, né, uma unidade básica. Lembre-se que a nossa unidade básica, hoje, nós vimos isso lá atrás, que essa unidade básica ela pode ser transformada. Lembra?
E essa transformação tem como base a potência de 10, tá? Matemática pura. Lembra disso lá atrás. Existem regras de conversão para que aconteçam essas unidades de medida. Essa unidade de medida vem através do métrico decimal. Por isso, lá a minha potência base de 10, ok? Bom, existem 3 regras básicas para a conversão dessas medidas mundialmente, tá? Para que isso aconteça, a unidade sucessivamente deve ser menor, deve se multiplicar por 10, lembra? Para a direita, eu ando com a casa e acrescento 0. Para a esquerda, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir potência, base, 10. Meus amores, tudo que eu tô falando aí tá muito resumido no slide. Dá uma lida. Eu não posso falar muito porque a internet não permite, não dá pra gente explicar melhor, mas dá uma lida, tá? Eu tentei explicar tudo no slide e vamos também ler os nossos exercícios, aí ver os nossos exercícios. A nossa leitura complementar tá da 36 a 37, tá? E os exercícios propostos. Exercício da página 39 e 40, apenas até o número 4. Ó, molezinha para vocês, tá muito fácil. Vamos tentar fazer, tá bem? E eu aguardo vocês aqui. Beijos!